Olá, muito boa tarde. Hoje destacamos a procura do sentido em tempos de incerteza. Esse é o título do livro de Guilherme Abreu, que está entre nós e que nos vai falar de um itinerário na primeira pessoa. Será dentro de alguns instantes, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe propomos e onde destacamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A celebração do 5º Domingo da Palavra, no Vaticano, desafiou os católicos a rejeitar os discursos das redes sociais e a assumir o discurso proposto por Jesus. Numa celebração em que instituiu leitores e catequistas de vários países, Francisco questionou os presentes sobre o espaço que reservam para a Bíblia e para a leitura dos Evangelhos em particular. Io qualche posto riservo alla parola di Dio nel luogo dove abito. E lì ci saranno libri, giornali, televisori, telefoni. Ma dove è la Bibbia? Nella mia stanza tengo il Vangelo a portata di mano. Lo leggo ogni giorno per ritrovarvi la rotta della vita. Porto nella borsa un piccolo esemplare del Vangelo per leggerlo. Tante volte ho consigliato sempre il Vangelo con sé, in tasca, nella borsa, nel telefonino. Se Cristo mi è caro più di ogni cosa, come posso lasciarlo a casa e non portare con me la sua parola? Do Vaticano, o Papa apelou à libertação de 6 religiosas católicas sequestradas no Haiti. A capital haitiana tem sido assolada por uma violência crescente e forte contestação ao atual presidente. Ho appreso con dolore la notizia del rapimento ad Haiti di un gruppo di persone, tra cui 6 religiose. Nel chiederne accuratamente il rilascio, prego per la concordia sociale nel Paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze a quella cara popolazione. O Papa proclamou um ano de oração para preparar as celebrações do Jubileu 2025. A iniciativa foi apresentada em conferência de imprensa no Vaticano, sublinhando a centralidade da vida espiritual nas comunidades católicas. I prossimi mesi ci condurranno all'apertura della Porta Santa, con cui daremo inizio al Giubileo. Vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia e sperimentarvi la forza della speranza in Dio. Per questo iniziamo oggi l'anno della preghiera, cioè un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa, la preghiera nel mondo. Neste dia 25 de janeiro cumpre-se a tradição. Francisco presida a oração de vésperas na Basílica de São Paulo, fora de Muros, em Roma, para encerrar a semana de oração pela unidade dos cristãos. In questi giorni preghiamo specialmente per l'unità dei cristiani e non stanchiamoci di invocare il Signore per la pace in Ucraina, in Israele, in Palestina e in tante altre parti del mondo. A soffrirne la mancanza sono sempre i più deboli. Penso ai piccoli, ai tantissimi bambini feriti e uccisi, a quelli privati di affetti, privati di sogni e di futuro. Sentiamo la responsabilità di pregare e costruire la pace per loro. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
Não só São Vicente é atual, como nos atualiza a nós. Palavras do Patriarca de Lisboa no dia do padroeiro da Diocese e da cidade de Lisboa. Dia 22 de janeiro, a sede de Lisboa acolhia a celebração de São Vicente, no dia em que a liturgia celebra a sua memória, que é solenidade nas dioceses de Lisboa e do Algarve. Quando se assinalam 850 anos da transladação das relíquias do santo para a cidade de Lisboa, sublinha-se também o testemunho de um homem cuja relevância nunca se perde com o tempo. Ele é o mártir do entusiasmo no amor por Jesus Cristo e pela causa do ser humano, nomeadamente pelos pobres e pelos necessitados. A dimensão sinodal que ele viveu prendia-se muito com aquela disponibilidade a servir todos. E, em terceiro lugar, a esperança, na medida em que, face a toda e qualquer adversidade, ele agia sempre do princípio de que a Deus tudo é possível, nada é impossível, e isto era a grande razão e a grande fonte da sua esperança. Portanto, não só São Vicente é atual, como nos atualiza a nós próprios. Um santo que assumiu na vida uma atitude, exemplo e valores tradicionais de uma vida santa e cristã, um diácono, pregador, um profeta da palavra de Deus. Mas ele para nós tem este ano, particularmente, a sua atualidade, falo e digo, a sua atualidade tem para nós um sabor especial, na medida em que as três palavras fundamentais que estão a animar o patriarcado e a Igreja em Portugal, no seu geral, são com base na Jornada Mundial da Juventude, é exatamente aquele entusiasmo dos jovens, primeira palavra, entusiasmo, a segunda é aquela caminhada sinodal e a terceira é a esperança, em ordem já ao jubileu de 2025. E não haja dúvida nenhuma que estas três referências estão presentes, foram promovidas e desenvolvidas por São Vicente. Nos 850 anos da transladação das suas relíquias para Lisboa, importa trabalhar a memória e a história. Um homem que marca a cidade e o mundo, uma figura que deve ser inspiradora para os jovens, porque é a marca de uma cidade aberta. Lisboa, eu diria que começa a ser a cidade que é com estas relíquias. O Dom Tolentino contava e muito bem a importância nesse tempo das relíquias, ou seja, ao elas virem para Lisboa era um sinal da importância da cidade. O atrair para a cidade de Lisboa em 1173, muitos outros homens e mulheres que queriam vir a Lisboa porque essas relíquias aqui estavam e, portanto, para nós estas relíquias são extremamente importantes, mas são sobretudo a identidade que temos e que preservamos e que queremos continuar. A cidade e a Diocese de Lisboa têm assinalado esta efeméride com diversas iniciativas que tornam a figura de São Vicente mais conhecida. Visitas históricas, exposições e até peças de teatro como esta. Senhores, muito queria, se quereis o santo honrar, que escuteis por cortesia, sem rumor e sem taxar, e sem fazer berberia. Porque onde o sangue jaz, está virtude e nobreza, e este, per natureza, escuita como capaz, e não usa de vileza engrosar o que outro faz. O Auto de São Vicente, de Afonso Álvares, é uma peça com 500 anos de história que foi encomendada pelos cônegos de São Vicente de Fora. 500 anos depois, voltou ali a ser representada. E que justamente foi representado aqui, o que não deixa de ser algo extraordinário, realmente 500 anos depois, voltar no mesmo espaço a apresentar esta história, que também cruza o sagrado com o profano e que nos ajuda realmente a conhecer melhor, não apenas a figura do santo, enfim, toda a história até chegar a Lisboa, como também a Lisboa de 500, conhecer também o que era esta cidade, não é? Como é que ela vivia, o que é que sentia. O município e diocese trabalham unidos para dar visibilidade a um santo que, pouco tempo após a conquista da cidade, contribuiu para unificar as sensibilidades cristãs numa Lisboa islâmica, onde os cristãos se dividiam entre moçárabes e os de rito romano. Isto porque naquela época o São Vicente que chega não é o mesmo para toda a gente.
Eu diria que para os moçárabes, que são o principal grupo que participa na transladação, que traz as relíquias, o São Vicente era uma espécie de símbolo identitário de uma igreja muito antiga, uma igreja que vem, enfim, desde os primeiros séculos, não é? Uma igreja que vem desde o cristianismo primitivo, que existe aqui, independentemente da tal aculturação gregoriana, da tal aculturação romana, que resiste durante estes séculos todos, resiste inclusivamente ao domínio muçulmano e que se apropria do São Vicente, ou que traz o São Vicente, como uma espécie de símbolo de resistência à reforma gregoriana. Entretanto, a cidade cresceu, os anos passaram, mas a memória e os símbolos ligados a São Vicente permanecem. Eu acho que as pessoas já não se recordam, mas as tabernas tinham corvos, que eram os Vicentes. Havia na Sé, no claustro da Sé, havia corvos. O Jardim Zoológico tinha corvos, hoje já não é possível. O corvo é uma ave em via de extinção e faz parte deste imaginário da cidade, o corvo. 850 anos depois, Lisboa permanece afinal uma cidade da multiculturalidade, com São Vicente a representar o fator de união e identidade na cidade. E talvez seja por isso que ele foi tão importante na pós-reconquista de Lisboa. Era um santo que teve muita influência nas comunidades moçárabes de Lisboa, porque eu acho que é aquilo que nós hoje escolhemos e discutimos, esta relação entre religiões, e que o São Vicente é a prova disso, que é possível debater e é possível ter ideias diferentes, mas ter sempre um ponto comum de respeito. Olhar São Vicente, quem foi, o seu papel na cidade de Lisboa, e ao que nos desafia hoje, é a proposta do programa 70x7 que pode ver este domingo na RTP2 pelas 7h30 da manhã. Já sabe que estes temas estão disponíveis em atualização no sítio agência.eclesia.pt. Agora, a oportunidade para conversar com o psicólogo Guilherme Abreu, que passou a livro um percurso pessoal de vida. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui também no nosso estúdio para nos falar, ao fim e ao cabo, uma experiência pessoal. É disso que se trata. Tenho aqui diante de mim este livro, que é precisamente o título que referíamos há pouco, A Procura de Sentido em Tempos de Incerteza. De alguma forma autobiográfico, não de uma vida, mas de uma experiência em dado momento da sua vida, que é, podemos dizê-lo, ao fim e ao cabo, esta busca de Deus e de um Deus que faça sentido. Como é que surgiu, então? De facto, o livro não pretende ser autobiográfico, até porque não acho que seria pouco relevante a minha biografia num sentido de explicar alguma coisa. Mas dá a conhecer uma experiência pessoal. A ideia, de facto, é que eu sintonizei a minha experiência de vida, de certa forma, sintonizou-se com um conjunto de aspectos que eu achei que eram significativos do ponto de vista das questões que se passam na procura de sentido global, que há na generalidade das pessoas, ao procurarem um certo sentido para a sua vida. Eu fiz um percurso que achei bastante similar a um conjunto de questões que se colocam nessa procura, a saber, não é? A questão de a minha educação ser, sobretudo num país como o nosso, ser de base uma educação católica, não é? Depois houve uma fase em que eu descrevo no livro que passei por uma certa descrença, não é? Podemos falar de um agnosticismo, quase num ateísmo. Depois um regresso à vida espiritual, mas através de uns certos esoterismos, de uma procura de outro tipo de religiões alternativas, e depois um retorno à fé católica, mas já de uma perspectiva mais adulta, digamos, que eu chamo a fase dos Jesus de Nazaré. E o que é que acontece para esse retorno à descoberta de um sentido na fé católica? Não foi propositado, não é? Não foi algo que eu dirigisse. De certa forma, o que eu percebi é que, de certa forma, eu estava a ser dirigido para, não é?
Acho que essa é uma ideia fundamental, porque nós às vezes achamos que estamos sob controlo e que a ideia de controlo é uma ideia muito perigosa do ponto de vista, pelo menos da minha experiência pessoal religiosa. A ideia de controlo é uma ideia muito perigosa, porque nós, de facto, a grande questão é saber nos abrir ao que vai acontecendo. Não é? A ideia que é uma ideia um bocadinho, não vou entrar em pormenor, mas aquela ideia quase gnóstica, não é? De que eu vou atingir o conhecimento pelas minhas próprias capacidades. E isso é interessante. Acho que Deus, de facto, quer e pretende que nós procuremos, mas, de facto, é Ele que proporciona o encontro, é Ele que estabelece os tempos, não é? E isso foi o que eu senti, não é? Não foi propriamente... Ele apareceu-me, digamos assim. Há na vida também várias ocasiões que contribuem também para que Deus se revele de forma mais nítida na nossa existência. Sei que a dado momento também leu um livro da autoria de Bento XVI que foi clarificador para si em alguns aspectos. Foi fundamental porque foi aí que eu percebi que tudo o que eu procurava e mesmo eu já nessa fase eu já tinha frequentado ambientes de espiritualidades alternativas, ou seja, já tinha saído de uma fase mais puramente racionalista, digamos assim, e nesse livro encontrei de facto um casamento entre a fé e a razão, não é? Que há algo que o Papa Bento XVI manifestava como ninguém. Acho que talvez na atualidade talvez tenha sido dos teólogos que melhor expressou essa ligação, não é? Estamos a falar do livro Jesus de Nazaré. Exatamente, Jesus de Nazaré, o primeiro livro da trilogia que ele publicou, não é? Precisamente o primeiro, e a partir daí fez-me conhecê-lo melhor como Papa, na altura, e fez-me perceber um conjunto de coisas que se ligaram aos conhecimentos que eu já tinha do meu percurso como psicólogo também, e de uma procura de encontrar, no fundo, essa ligação entre os aspectos concretos da vida e a fé. Entende que de alguma forma, e reconhece isso, uma fé demasiado infantil que tinha, digamos, de alguma forma, e há esta necessidade de darmos conteúdo também intelectual e fazermos um caminho também pela nossa razão, pela nossa capacidade do entendimento para percebermos e darmos um horizonte maior à nossa fé? Eu acho que são duas coisas que estão naturalmente interligadas, não é? E que não se podem separar uma da outra. Eu não posso, não é? Acho que era o Santo Agostinho que dizia, eu tenho que crer, não é? Para saber, e tenho que saber para crer, não é? De certa forma. E essa ligação é... Claro que eu acho que o primeiro aspecto é, se quiser, não foi essa a pergunta, mas é a questão eu acho que nós temos de ter uma atitude humilde relativamente a Deus. E é a partir daí que, de certa forma, Ele nos ilumina. Eu costumo dar mas é um exemplo que dou, a ideia de que é Ele que nos ilumina, não somos nós propriamente que descobrimos, não é? A ideia de que a luz, comparando Deus com o sol, digamos assim, a luz é que nos ilumina, é que nos faz conhecer, não somos nós que vamos iluminar a luz, não somos nós com uma lanterna de mão quase que vamos iluminar o sol, não é? Portanto, e isso, de facto, tem que estar interligado, né? A capacidade de nós, através dessa abertura, continuarmos a perceber. Mas é através disso, porque senão podemos cair noutro tipo de conhecimentos erráticos, não é? É através dessa abertura, dessa humildade. É difícil fazer este caminho para Deus, e estou-me a referir precisamente àqueles que, de alguma forma, andam afastados, porque o mundo não é facilitador neste aspecto. Há hoje um entrecruzar de muitas mensagens, de muitos apelos, de coisas muito voláteis e rápidas. E o ritmo de Deus, digamos que a profundidade é diferente do ritmo e da profundidade deste mundo. Eu podia dar uma resposta óbvia e dizer que sim, ou óbvio, ou natural, naquilo que costumamos dizer, mas eu acho que nunca foi. O ritmo de Deus nunca foi o ritmo dos homens, não é? A ideia de que, sob muitos aspectos, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto no que eu quero dizer, eu não estou a dizer nada de novo, a ideia de que, por exemplo, a ideia de casamento no tempo de Cristo não era a ideia que se tinha naquele tempo, ou seja, as ideias que foram propostas no Evangelho nunca foram ideias que foram propostas pelo mundo, não é? E, de certa forma, este encontro, este percurso
que é um percurso, em última instância, sempre pessoal, não é? De decisão pessoal, de conversão pessoal. Não é? Claro que eu depois posso integrar essa minha conversão pessoal e devo, não é? A uma visão de serviço e de estar ligado à Igreja, por exemplo, e faz todo o sentido que assim o seja. Mas é sempre uma decisão pessoal. E nesse sentido, eu acho que as ideias do mundo serão sempre propostas que não estarão em consonância com as ideias de Deus. Há que fazer um esforço de abertura à proposta que Deus nos faz. É psicólogo e de alguma forma, reconhece que este aproximar da fé, esta descoberta, ao fim e ao cabo, de um sentido em tempos de incerteza, o ajudou também no campo profissional, na relação que tem profissionalmente, também com as outras pessoas que estão também elas em situações às vezes de fragilidade. É estrutural, porque modifica a concepção do que é o ser humano. Não é? Porque toda a teoria psicológica deriva, das várias que existem, numa concepção do ser humano. Ora, se eu tenho uma concepção do ser humano que deriva de uma ideia de um ser humano que é criado à luz de um projeto amoroso, eu olho para o ser humano de uma forma distinta do que se olhar para o ser humano como uma espécie de cão de Pavlov, não é? Ou como um animal, meramente um animal, ou como alguém com instintos inconscientes incontroláveis. Está a ver, são duas perspectivas, uma psicanalítica, outra comportamentalista, não quero entrar em pormenores no campo da psicologia, mas que são um olhar para o ser humano que, de certa forma, que limita a forma como eu o entendo. Ora, a partir desta ideia de um projeto amoroso, do ser humano que tem um sentido último, superior, faz com que consigamos percebê-lo de uma maior profundidade. Muito bem, Guilherme Abreu, muito obrigado por esta partilha e certamente fica a proposta deste livro, a procura do sentido em tempos de incerteza, poderá ser também um auxílio para muitos que nos escutam, que nos veem neste momento. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado por nos acompanhar nesta emissão. Eu termino com o convite para que amanhã regresse à nossa companhia. É à mesma hora, aqui na RTP2. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.